Bom dia a todas e todos. É com muita satisfação que a gente abre o primeiro ciclo de webinars no contexto do Acordo de Cooperação entre a WTT e a Embrapa para elaborar estratégias de transformação ecológica nos sistemas agroalimentares a partir da ciência, da tecnologia e da inovação. Eu sou Maria Angélica, da WTT, vou mediar esse encontro e eu gostaria de saudar todas e todos e agradecer a participação de cada um de vocês no encontro, que vai trazer essa temática de redes colaborativas de inovação com foco na coprodução do conhecimento. Nesse primeiro ciclo, a gente vai ter 3 encontros virtuais quinzenais. O próximo vai ser no dia 23 de abril, pela manhã, com o tema Avaliação de nichos sociotécnicos e inovação transformadora, com os palestrantes professores Marcelo Dias, da Universidade Federal de Pelotas, e Matias Ramírez, da University of Sussex. A mediação vai ser do Evandro Holanda, que é o gerente-geral da DINT Embrapa. Os demais webinars vão ser nos dias 16 e 30 de maio, e a gente vai fazer a divulgação dos temas e dos palestrantes. Nesse primeiro ciclo de webinars, a gente busca discutir mais termos e conceitos que estão relacionados aí à gestão de redes de colaboração e coprodução de conhecimentos, mas como ferramentas para a inclusão socioprodutiva e digital. A nossa intenção aqui é refletir sobre como a integração de diferentes tipos de conhecimentos pode promover políticas públicas orientadas pela inovação transformativa e poder discutir as experiências também da Embrapa, mas também os casos de outros programas e projetos. Nesse sentido, eu queria destacar por que a gente está utilizando o termo coprodução e não simplesmente colaboração. Esse termo que foi cunhado pela Elinor Ostrom foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Economia e está baseada na teoria do bem comum, e como em diversas organizações elas podem atuar de forma coletivamente, em ação coletiva, para produzir bens sustentáveis. Embora esse termo ele tenha nascido para se referir a processos colaborativos centrados inicialmente em recursos naturais, ele evoluiu para se referir a bens intangíveis também, como a cultura, como o conhecimento. E se tornou, enquanto processo, uma ferramenta muito poderosa no campo da sustentabilidade. Existe, assim, uma vasta literatura, casos práticos de aplicação de processos coprodutivos. Esses processos, e aí um destaque que a gente queria dar, depois a Cíntia vai abordar melhor, eles têm como principal premissa a transdisciplinaridade, e a integração de conhecimentos científicos e não científicos para buscar o conhecimento que a gente chama conhecimento acionável. Como a gente quer promover a inovação colaborativa, a gente entende que essa inovação colaborativa ela é fundamental no contexto dos novos modelos de produção agrícola que vão atender a demandas sociais, econômicas, ambientais. E a gente se refere aqui, então, a uma colaboração transdisciplinar, por meio da integração desses conhecimentos científicos com conhecimentos, saberes, práticas de povos indígenas, comunidades tradicionais, pois são esses saberes, experiências dessas comunidades que promovem as práticas agrícolas sustentáveis, diversificadas, que são essenciais para a segurança alimentar e a saúde dos nossos ecossistemas. Nessa perspectiva, a gente insere, então, o tema da coprodução, da sistematização, disseminação de conhecimentos, tudo baseado em experiências territoriais, comunitárias, justamente buscando fortalecer a transição ecológica nos sistemas agroalimentares, de modo a tornar possível ampliar o impacto de redes territoriais de inovação e promover novos diálogos com a academia, com a sociedade civil, com o setor privado, com o governo. Queria destacar também, e é muito importante, que já existem iniciativas nesse sentido, que já colocam em prática, né, já são colocadas em práticas por uma série de organizações da sociedade civil, por exemplo, a Agroecologia em Rede,
Traz história, traz informações, dados sobre experiências de agroecologia em todo o Brasil e na América Latina. Traz mapeamentos, esses mapeamentos possibilitam identificar experiência, redes, organizações, políticas públicas, e traz informações sobre as ações que são desenvolvidas nos territórios, né? Existem os núcleos de estudos em agroecologia e produção orgânica, que são espaços justamente que articulam conhecimento científico e saberes tradicionais e promovem a transição agroecológica em territórios rurais e urbanos. E existem também outras iniciativas de sistematização de conhecimentos, experiências, por exemplo, a biblioteca da Associação Brasileira de Agroecologia, a ABA, e o projeto de sistematização de experiências. Então, é um pouco do que já existe, a gente vai abordar mais essa temática das redes em si, e queria também dizer para vocês que os próximos 2 ciclos, que vão ser realizados entre os meses de junho e setembro, eles vão justamente tratar sobre a experiência, sobre casos práticos. Então, esse primeiro a gente traz um pouco mais as questões conceituais, né? E nos próximos ciclos a gente vai tratar das experiências e casos práticos em coprodução, em arranjos de pesquisa e inovação, e os respectivos impactos para o fortalecimento da inclusão socioprodutiva e digital. Para fortalecer essas múltiplas, né, perspectivas no processo de construção desses nossos webinários, nessas temáticas, a gente vai trazer outros perfis, né, para compartilhar experiência, informação, não só gestores técnicos e acadêmicos, mas também lideranças comunitárias, representantes de povos e comunidades tradicionais. Mas, para o nosso webinar de hoje, a nossa convidada é a Cíntia Mônica da Silva Zanuzzi. A Cíntia, companheira e colega engenheira agrônoma, formada pela UDESC, é mestre e doutora em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina e é sócia proprietária da Agrotértil. Ela atua como pesquisadora nas áreas de redes interorganizacionais, gestão do conhecimento e modelos de maturidade. Também é coordenadora de Relações Institucionais da Vertical Agitec, da Associação Catarinense de Tecnologia, a ACAT, e é representante do Comitê da Mulher do CREA de Santa Catarina e coordenadora da Câmara Setorial de Agroinovação da Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. A Cíntia vai trazer para nós hoje alguns conceitos básicos, além de questões sobre estruturação de redes, como o propósito que une essas redes, a governança e como que essas redes evoluem ao longo do tempo. A gente vai poder refletir sobre o que caracteriza uma rede, como que a gente articula as pessoas e alguns outros pontos. Então, sem mais delongas, né, para passar a palavra para a nossa querida Cíntia, só quero lembrar para todo mundo que está no Meet que respondam, por favor, o formulário de participação, já foi enviado um link por e-mail para algumas pessoas, mas para quem não respondeu, o link vai estar no chat. Depois da apresentação da Cíntia, a gente vai ter esse espaço para interação e vocês já podem ir mandando suas perguntas pelo chat. Cíntia, querida, a palavra é tua e muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Obrigada, Maria Angélica. Obrigada a todos que estão aqui, né, conosco hoje, para um momento aqui de troca de conhecimento, porque eu não vim para trazer só conhecimento, eu vim para receber e trocar também, compartilhar, né? Então, eu vou passar um pouco, como diz a Angélica, coube a minha pessoa, alguns conceitos, eu acho que ele é importante quando a gente fala de rede, e eu vou enfatizar isso durante toda a minha fala. Então, hoje aqui eu já fui apresentada, eu vou pedir auxílio da Betúlia, porque eu não dei conta da minha apresentação no Meet, mas vamos lá, ela vai me auxiliar e a gente já pode passar. Então, hoje a nossa palestra é coprodução do conhecimento e redes colaborativas. Eu já fui apresentada, então vocês já conhecem um pouquinho da Cíntia, e eu trouxe aqui só para a gente, houve um desafio, as perguntas norteadoras que a gente vai tentar conduzir durante a apresentação, tá, pessoal? E é um prazer, eu
estou muito grata e hoje falo para vocês que estou muito feliz, porque a Embrapa, e eu sei que aqui eu vou falar um pouquinho da Embrapa, é uma das empresas em que toda a minha trajetória profissional foi aqui, muito me ensinou, gente. E para mim aqui está sendo, acho que um presente hoje que vocês estão me dando, é eu poder falar para vocês da Embrapa e demais colegas, perdão, que estão aqui não sendo Embrapa, mas eu tenho um carinho e um apreço muito grande pela empresa Embrapa, tá aí, e um reconhecimento do trabalho de vocês. Então está sendo um presente, tá? Então, voltando aqui nas nossas perguntas norteadoras, a gente vai falar, vocês vão ver que eu vou dar um pouco mais ênfase em redes. Por quê? Porque é o que eu tenho de experiência para poder contribuir mais para vocês. Rede de colaboração, a gente vai ficar com foco hoje. A gestão do conhecimento, que é onde se deu a minha formação, né? Durante mestrado e doutorado. E aí a gente vai conduzindo para os próximos webinários, como é que essas redes de coprodução pode vir, então, a apoiar a inclusão socioprodutiva, que é o foco, né, também daqui, de agricultores familiares. E quais são os impactos, então, esperados. Aí, se eu não conseguir responder todos, a gente, durante a troca ali de conversa, a gente vai construindo essas respostas, e nem tudo tem resposta, porque a gente vai coproduzir também para achar essas respostas. Não é, Maria Angélica? Como que as redes, quando eu fiz vou falar um pouco em pesquisa, por que eu trago esses conceitos? Elas estão, pela literatura, vendo reconhecidas as redes agroalimentares com novos modelos de arranjo. A gente sabe, a gente conhece muito cadeia produtiva, cooperativismo, a gente conhece a questão, e agora estão vindo esses novos modelos como redes dentro do agro, onde eu vou reunir diferentes participantes com diferentes saberes, diferentes negócios, produtos e serviços, num formato de rede, para adquirir um bem que hoje é um bem que a gente sabe o quanto custa, que é o conhecimento, você está aqui, né? Um recurso externo. Então, novos arranjos organizacionais, onde eu vou me reunir para adquirir recursos externos. Aqui, conhecimento, o processo de inovação se dá muito em rede, ecossistema, que a gente vai falar um pouco, né? A questões da sustentabilidade, a transformação cultural e digital. Por quê? Porque a gente vem falando que isso cada vez é um mundo complexo, né? E complexo que sozinho eu não dou conta. Então, eu vou me reunir com diferentes atores ou participantes para buscar a solução de um problema, uma resolução de um produto, de um serviço. E aí essas redes começam a ter características que a gente chama, tá? Dependendo da rede, e vocês já trabalham em rede, muitos de vocês já conhecem do que eu estou falando. Então, quanto à sua formalidade, aí é uma decisão quando eu estou formando uma rede de pesquisa, uma rede para uma cadeia agroalimentar para gerar um serviço, né? Aí eu vou decidindo, então, se ela vai ser formal, vou fazer todos os trâmites de formalidade, vamos pensar numa associação de produtores que não deixa de ser uma rede. Eu vou fazer um estatuto, o que rege essa rede? Então, quanto formalidade e informalidade, eu posso só ter um acordo, não formalizar e só ter um acordo entre redes, né? A sua temporalidade, eu posso ter redes que elas são temporárias, ela veio, resolveu o que ela tinha que fazer, fez a sua entrega e ela deixa de existir. Então, ela tem começo, meio e fim. E ela pode ser permanente. Permanente eu continuo produzindo, e aqui vocês vão ver quando eu falo em maturidade, ela vai amadurecendo, vai tendo sua maturidade e vai avançando durante o seu tempo, né, de existência. E aí a autoridade também, porque eu tenho que entender que por tipos de redes eu posso ter a hierárquica, e aqui eu vou dar um exemplo onde eu atuei na minha profissão por muito tempo, uma rede hierárquica verticalizada. A gente pode citar aqui um sistema de integração muito utilizado pela agroindústria na produção da proteína animal, de suínos e aves, vamos lá, onde há coordenação dessa rede por uma grande empresa, ela é coordenada para obter seus insumos, seus produtos e serviços, né? Então, ela não deixa de ser uma rede, e horizontal, que é onde a gente se enquadra na coprodução, onde a gente se enquadra em muitas das associações que eu vou usar como exemplo também. E começa, colegas, assim, a ter muita discussão na literatura, as comunidades, a gente está vindo como rede também para o meio digital, tá? Então, eu tenho já caracterizado os conceitos de rede como comunidade virtual de negócios.
Existe todo um conceito e um trabalho feito como isso se dá tudo no meio digital. E agora, recentemente, essa discussão está vindo muito também para o agro e para as cadeias alimentares, isso muito concentrado ainda na mão de grandes empresas, as plataformas digitais, tá? E a gente vai ver um exemplo rápido aí, e se toda a transação e toda a troca de conhecimento vão se dar por meio de plataformas digitais. Isso também já vem sendo estudado no agro, tá? Próximo slide. Então, só para trazer um conceito do que eu estou tentando falar aqui, né? Quanto rede, é um acordo. Eu estou fazendo um acordo entre as partes, entre os participantes de colaboração, que pode ser entre organizações ou pessoas, são pessoas que representam organizações, a gente nunca pode esquecer isso, né? Que independentes, elas estão concordando em realizar colaborativamente um conjunto de atividades, tá? Para alcançar objetivos comuns. Vocês vão ver que eu vou sempre estar falando, toda a rede tem um objetivo comum que tem que estar bem claro para ela funcionar, tá? E depois vocês me dizem se concordam ou não. Não só, o que a gente também observou durante esses estudos, ou vocês conhecem redes, que só o fato de eu estar numa rede, formar uma rede, não quer dizer que vou ter acesso a esses recursos externos que eu entrei. Então, eu tenho que, essa rede vai ter que adotar práticas, modelo de gestão e governança que a gente vai ver, que estão dentro da gestão do conhecimento também, para que esses diferentes saberes, esses diferentes conhecimentos que estão com vocês, possam ser acessados por todos. Tá? E aí é o que eu vou poder também contribuir um pouquinho aqui sutil, mas a gente pode avançar em outros momentos. Próximo slide. Se eu estiver falando muito rápido, é que eu quero deixar um tempo para a gente poder ter troca, tá? Mas vamos lá. Então, se eu estou falando que a rede, se eu pensar em rede, se a gente parar para pensar, ela é usada em diferentes áreas do conhecimento, né? A sociologia se apropria do termo rede, a economia, a ciência da computação. Quem não ouviu falar que eu trabalho em rede, redes de computadores, redes, né? Então, a palavra rede, ela vem de redes neurais, se a gente vai, né, para a saúde. Então, eu tenho a palavra rede, ela está ligada a diferentes áreas do conhecimento. Mas hoje a gente vai focar aqui um pouco na administração. A administração tem muito estudo sobre isso, porque eu estou vendo essa rede como uma organização, tá? Para que ela funcione, ela tem que ter alguns atributos e algumas condicionantes que eu vou tentar passar para vocês aqui, tá? E isso se aplica muito no agro. E isso eu aprendi também muito em redes de pesquisador. Muitas coisas vocês vão trazer para as redes que vocês já participam e ver se isso não faz sentido. Ah, eu deixei de cuidar dessa prática, então, de repente, a rede ficou deficitária nisso, né? Então, o que é a administração? Se eu vejo ela como uma organização, eu tenho que ter uma dimensão organizacional onde eu vou ter uma estrutura, tá? Eu já falo o que a gente entende por estrutura, e eu tenho a relação das pessoas que estão em rede. Eu tenho que estar o tempo todo conduzindo a relação dessas pessoas que estão formando a rede. Próximo slide. Então, lembrando que eu estou vendo rede como uma organização, um arranjo, mas uma organização, onde ela tem toda uma estrutura, né, chamada aqui de aspectos formais de estrutura de rede, né, que eu estou falando o que aqui, gente? Governança, tá? É as regras do jogo. Se eu trabalho numa empresa, a Embrapa tem suas regras do jogo para funcionar, ela tem uma hierarquia, ela tem um fluxograma, ela tem processos estabelecidos, e uma rede também tem que ter o mínimo disso para que ela funcione. Então, é um conjunto de regras que vai proteger os interesses, porque eu tenho pessoas numa rede com diferentes interesses, mas que estão trabalhando com um objetivo comum. Elas, no mercado, elas podem ser de diferentes áreas, pode ser até concorrentes, se a gente falar em empresas, mas naquela rede, elas têm objetivos comuns que elas vão trabalhar juntas para atingir esses objetivos, tá? E quem que coordena tudo isso? São regras que estão dentro de uma governança, né? Quando eu falo de coprodução, eu vou adotar mais um modelo de governança colaborativa, né? Que aí tem todo um processo, como é que eu estabeleço uma governança colaborativa, que a gente pode, num outro momento também, acho que vocês vão discutir, se for o caso, para a rede que vocês vão estabelecer.
Também tenho a governança e tenho a gestão. Existe um modelo de gestão para qualquer tipo de rede, né? Onde eu vou estar estabelecendo ali os processos de comunicação. Como é que se dá a comunicação entre esses participantes de rede? Eu uso, hoje vamos bem prático, grupo de WhatsApp, eu vou formalizar tudo por e-mail, eu estou sendo transparente, eu comunico a todos, todos estão recebendo a informação daquela rede, todos estão participando, né, das atividades da rede. Então, isso está estabelecido num processo. Qual é a estrutura? Lembra que eu falei um pouquinho lá, se ela vai ser formal, informal? Isso tudo vão estar também aqui na governança e na gestão, né? Para quê? Sempre lembrando que eu vou atingir o objetivo porque essa rede foi criada, tá? Senão eu perco meu norte. E eu posso, em algum momento de crise, perder o porquê que aquela rede foi criada. E aí, quais são os serviços? Então, eu tenho um modelo de governança, eu tenho um modelo de gestão e eu tenho os serviços que essa rede vai prestar aos seus participantes. Estou dando foco aqui na comunicação, porque é ela que vai manter as relações das redes, tá? Ela tem que ser transparente, ela tem que atingir a todos. Próximo item a gente fala um pouquinho disso. Então eu tenho uma estrutura de rede com modelo mínimo de governança e de gestão, e eu posso ir amadurecendo isso na minha rede, eu crio ela com processos mínimos, e depois, conforme ela vai amadurecendo, eu vou trazendo novos processos, né? Novas práticas para dentro dessa rede, que é o que eu vou mostrar para vocês. E aí eu tenho que manter das relações, porque a rede, por mais que ela pode ser organizacional, ela é mantida por pessoas, ela é formada por pessoas. E as relações afetam a colaboração, afetam a coprodução, tá? São pessoas que só vão compartilhar o seu saber, o seu conhecimento, se elas se sentirem confiantes, seguras aonde elas estão. Tá? Elas não podem se sentir que tem pessoas oportunistas ali. Então, alguém quer só levantar. Se for questionamento, acho que a gente pode conduzir no final, mas se for problema de áudio ou de ver, você pode se manifestar, tá, Cláudia? Então, eu tenho que manter práticas que tragam laços de confiança para essa rede, ainda mais se eu vou falar em coprodução, né? E eu ver aquele meu outro ator da rede ou outro participante da rede em que eu não me sinto confortável para colaborar e compartilhar, eu vou ficar quieto, eu não vou levar para aquela rede o que eu posso contribuir, tá? E aí a literatura, ou na realidade toda as práticas voltadas à confiança, voltamos aqui, gente, comunicação transparente. Pode ver que o tempo todo, né, aqueles ruídos de comunicação, aquelas interpretações de comunicação. Então, a gente vai ter que investir em rede sempre num processo de comunicação transparente, tá? Compartilhar informações e conhecimentos de uma forma transparente que vai estabelecendo a confiança. E aí são diferentes eventos. Esse aqui é um evento que a gente já começou a se conhecer, a gente já começou a estabelecer o primeiro contato. Eu gostei da fala da Cíntia, ela me parece confiável, eu gosto da Maria Angélica, então eu vou começando a estabelecer laços. E é o contato, muitas vezes não só digital, como também presencial, que fortalece os laços. E isso eu vi nas redes que eu trabalhei. Quando foi para a pandemia, que eles ficaram só no digital, muita coisa foi se afastando. E eles começaram ao pouco a voltar a ter alguns contatos em eventos, em feiras. Para quê? Para voltar a restabelecer os contatos, tá? E outra coisa aqui que acho que a gente vai trazer muito para a coprodução e vou avançando, regra em excesso também trava tudo, tá? Então, muita regra também não. A gente pode ter as regras básicas para o funcionamento, tá? Próximo slide. Eu vou avançando. Então, lembra que eu disse que a gente tem que ter um objetivo claro. Quando toda a gente for montar uma rede, um projeto de pesquisa, que eu crio uma rede, ela tem um objetivo claro, né? Eu vou criar aqui a rede agroalimentar. Então, qual é o objetivo? O que eu quero trazer para essa rede? O que eu tenho que gerar? E aí, próximo slide, eu vou trazer só um exemplo da rede que eu pesquisei na minha dissertação, que o próximo slide ele mostra a rede do vinho, tá? Eu estudei rede do vinho tanto em Portugal como aqui, e essas redes de produtores de vinho,
eles queriam atingir novos mercados. E aqui tem um papel importante da Embrapa, e vocês sabem disso, da Embrapa Uva e a Embrapa, as outras Embrapa Solo também. Eles tinham que ter uma certificação para atingir. E sozinho, cada produtor não conseguia fazer certificação. Eles precisavam estar em rede, eles precisavam estar num modelo de arranjo. E o que eles criaram de modelo de arranjo foi rede. É uma sucessão, mas é uma rede, tá? Para promover a certificação. Junto, eles começaram a fazer as ações de marketing. Lembra que a rede vai amadurecendo e vai trazendo os seus objetivos? Não é um único objetivo. Aí eu precisei estudar aquele território que eu estou inserido, trazer a questão cultural daquele território que eu estou estabelecida, porque isso é meu marketing também. As pessoas vêm beber o meu vinho, vão consumir o meu vinho, e aí vocês trazem para o mundo de vocês, para os produtos e para as pesquisas. Eles querem conhecer como aquilo é produzido, como se dá. Então entra a questão cultural, de território. Como é que eu tenho acesso à rede também traz muito acesso à tecnologia, e na fala deles ficou muito claro, eu precisava trazer um pesquisador de fora do país. Era muito caro trazer esse pesquisador. Quem trouxe o pesquisador? A rede. Todo mundo teve acesso àquele conhecimento por meio da rede. Né? Eu fiz eventos com esse pesquisador, mas eu, um produtor sozinho, eu vou usar o termo aqui produtor, tá, gente? Vocês levam para o que for o nicho de vocês. Eu sozinho não consigo, em rede eu consigo, tá? Então, a formação e capacitação se dá por meio de rede e políticas públicas, que a Maria Angélica rapidamente fala no começo. Eu, sendo ouvida como empresa, como pessoa, é muito difícil, mas eu consigo formalizar políticas públicas e ser ouvido por meio de uma rede. Se a rede é forte, se ela tem aquilo estabelecido, eu consigo trazer a questões das políticas públicas por meio da rede, tá? Então, esse aqui é um exemplo daquelas redes, do que eles tinham claro quais eram os objetivos, e todas as atividades eram voltadas para atingir esse objetivo, tá? Atingindo o objetivo, eu partia, de repente, até para um próximo. Pode ser o próximo slide. E aqui eu vou só pular, dizendo que a gestão do conhecimento tem práticas para nos ajudar, tá? A ter acesso e como fazer isso aqui. E aí, e só porque eu vou apresentar um modelo agora, que eu estudei modelo de maturidade, porque a gente entendeu que ela nasce no modelo aqui linear, vamos dizer, 1, e eu quero ir avançando. Para isso, eu tenho que adotar novas práticas. E o modelo de maturidade, ele pode dar um norte, um protocolo, sabe, os procedimentos de como essa rede pode ser conduzida. Como é que eu vou adotando novas práticas para atingir o próximo nível? Isso tudo não é de uma hora para outra, porque tem investimentos em pessoas, investimento em recursos, mas o modelo ele vai sendo um guia de como que essa rede. Essa é uma proposta da minha pesquisa, tá? E aí eu apresento meu desenho, meu frame, no próximo, acho que Maria Angélica, que aí quando eu vou para a literatura e começo a estudar redes interorganizacionais, e a minha base foram as redes do vinho, começou a ficar clara quais são os fatores que devem existir para a gestão de uma rede. Então fica claro lá, lembra que eu falei a questão estrutural? Quem vai conduzir essa rede? Existe uma liderança. O modelo de liderança, cada rede vai adotar o seu, tá? Tem várias formas de liderança, mas tem que existir uma liderança de rede. Aqui vai ser alguém da Embrapa, vou usar exemplos de quem está aqui, vai ser a WTT que vai conduzir, vai ser colaborativa, tá? Tem que existir um modelo, isso tem que ter essa discussão dentro da rede. E aí eu chamo de aceleradores a liderança, que vai essas pessoas são identificadas, se ela é uma organização, tem que ter essa pessoa. É a Maria Angélica que vai estar representando o X, é o fulano, porque eu tenho que ter uma continuidade dessas ações. As pessoas são indicadas para estarem nessa rede. Não pode ser cada reunião, ou a cada momento, vir o Pedro, o Paulo, o João. Né? Perdão usar nomes aqui, mas a ideia é que existam as pessoas indicadas para estarem nessa rede. Eu vou adotar, lembra, tecnologia, começa com tecnologia de comunicação, mas daqui a pouco isso começa a virar, lembra da plataforma? Daqui a pouco essa rede vira uma plataforma digital, e é tecnologia, né? E eu tenho os processos bem estabelecidos, tá? Como é que se dão, vão ter eventos, onde é que eu armazeno esses documentos, todos os processos vão estar estabelecidos. E aí, como eu estou falando de gestão do conhecimento, o modelo para
gerar conhecimento, né? O que eu vou até para a coprodução, eu uso um ciclo que a gente chama de ciclo do conhecimento, o processo do conhecimento, que é identificar, criar, armazenar e compartilhar. Para cada um desses, eu vou ter práticas que eu vou adotar para fazer. Não vou. E isso tudo girando, essa mandala aqui girando, eu vou gerar aprendizagem, vou gerar inovação, que vai ter resultados, indicadores aí de produtividade ou de qualidade. O indicador dessa rede eu tenho que mensurar também. Não posso passar para um próximo nível se eu não mensurar. Se eu atingir aqueles objetivos ou parte daqueles objetivos, tá? Vamos, Maria Angélica, para a gente entrar em coprodução. Para a gente pensar um pouquinho. Aqui eu não vou entrar, tá? Que são as dimensões ali que o modelo gira. Isso depois eu vou compartilhar com vocês. E a próxima aqui eu começo a entrar um pouco, então, para a gente falar, que acho que a Maria Angélica já introduziu para a gente um pouquinho o que eu estou entendendo aqui nesse momento como coprodução. É um processo, tá, gente? E é um processo colaborativo, onde todos vocês, onde todos, a rede, todos da rede vão estar colaborando para resolver um problema, para identificar, né, um produto, a gente vai ver que é um serviço. Então, ela já falou que o Ostrom, né, foi a que acabou definindo e trazendo esse conceito, né, como processo, lá muito para serviços, né, de serviços públicos, isso, Maria Angélica, depois ela me corrige, advindo de insumos individuais, então, ó, um processo que resulta de bens e serviços advindos das pessoas, dos insumos dos indivíduos, né, de sujeitos ali, individuais, perdão, de sujeitos que estão inseridos numa mesma organização. No caso aqui, vamos pensar na rede, né, estão inseridos em rede. Próximo slide. E aí eu tenho que ter, lembra lá de algumas regras, algumas coisas foram aparecendo, então eu tenho estratégias, eu vejo ela como um trabalho em equipe, né? Pode ser um trabalho em equipe, como a gente pode produzir. Ela promove a participação igualitária entre as pessoas para coproduzir, né? Todos os agentes da sociedade são ouvidos, né? Isso é a novidade que muito se traz, o Ostrom traz isso forte, né, Maria Angélica? A sociedade deve ser ouvida, eles podem contribuir com seus diferentes saberes, não só a ciência, o saber fazer, né, é ouvido aqui, aquela comunidade, aquele meio é ouvido, né? E aqui a Marx nada mais é que a nossa Maria Angélica, ela fez o seu estudo também, e ao fazer uma revisão, ela também vê que a partir do conceito de Ostrom, a coprodução começa a avançar para as outras áreas, né? E aí entra na coprodução de conhecimento, de serviços e negócios, tá? Próximo slide. E aí, então, ela é um processo colaborativo com diferentes fontes de saber, senão eu não vou coproduzir, né? Eu tenho que trazer para a coprodução diferentes tipos de conhecimento para resolver um problema. Eu tenho que, lembra lá, nossa relação de confiança, não há coprodução sem essa confiança mútua, sem conflitos, gestão de conflitos e visões, porque estou trazendo pessoas, gente, e conflito não é ruim. O conflito ele pode levar a um novo conhecimento, na coprodução, né? Porque estou escutando pessoas com visões diferentes. E nem sempre é um embate. Eu tenho que ouvir a opinião de outro, sabe, né, de uma outra pessoa que tem uma visão de mundo diferente. E ela vai ajudar a resolver aquele problema que eu identifiquei, que eu quero resolver com esses saberes, né? Então, não leve sempre o conflito para um lado de que ele é ruim para uma rede. Ele pode trazer ganhos também. E eu entender a visão daquele meu colega, daquele outro participante, é muito importante. Isso a gestão vai trazer, né, de rede para nós. E aqui só dizendo, então, que eu assumo responsabilidades também. Quando eu vou fazer um trabalho, estou numa rede, eu tenho que vai coproduzir, eu assumo responsabilidades, né, de criação, e esse resultado vai ser atribuído a todos que estão ali naquele momento fazendo e realizando a coprodução, né, que é isso que eu trago sutilmente, só e depois acho que em outro momento vocês vão discutir da coprodução. Próximo slide. Aqui eu não vou entrar em detalhes, mas aqui acho que é onde o trabalho, onde a Angélica trouxe grande contribuição, né, onde ela traz um novo nível, que eu vou chamar de nível, aqui tá, depois tu me corrige, que é a cocriação, mas quando eu estou na taxonomia de trabalhos coletivos, ou vamos trazer trabalho em rede, ela tem aqui
eu estou só coexistindo. Eu tenho um trabalho, um convívio entre nós. Nós estamos hoje convivendo nos nossos ambientes aí, né, de trabalho. Eu posso depois, quando eu estou cooperando nessa taxonomia, né, o que ocorre aqui então? Há uma operação conjunta subordinada a uma liderança. Eu já posso dizer então que eu já estou cooperando, há um trabalho de cooperação. Eu estou colaborando. Há uma elaboração coletiva de um trabalho. Os integrantes possuem já aqui um entendimento compartilhado do porquê, do trabalho que vai ser realizado, né? Que vai ser mútuo, que todos vão se beneficiar. Aí a cocriação, ela há um resultado passível de autoria, mas é na coprodução que a autoria se dá. Né? Eu não vou entrar em detalhe aqui, que provavelmente futuramente vocês vão, mas existe essa taxonomia que nos ajuda muito a entender esse percurso até chegar à coprodução. Próximo slide. E aí aqui para finalizar e a gente também poder discutir um pouco, eu trago acho que um exemplo que eu estou vivendo ele ainda, que é aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, onde a gente criou um projeto que usa, né, a coprodução como um meio, né, como um processo, perdão, aqui, que é a palavra que faltou, e como ferramenta, até eu trago ela aqui, onde eu vou produzir, aplicar a capacitação para agentes municipais, então, trabalhando o quê? Agenda 2030, os ODS da agenda. Então, o que esse curso, o CEUR, se propôs, né, que é a capacitação de estudos urbanos? Eu trago diferentes atores, e aqui a gente identificou como atores para coprodução, como representantes do executivo municipal, representantes do legislativo municipal e representantes do terceiro setor. Tá? Eu trago a sociedade, lembra lá? Trago a sociedade também para discutir. E aqui existia todo um método em que eles elegiam iniciativas que eles iriam trabalhar durante um curso de 60 horas, isso aqui era uma capacitação de 60 horas, onde existia a figura de um mediador que ouvia todas essas partes. Durante a mediação, ia se ouvindo essas partes, tá? Agora ouve o executivo, lembra nossas visões de mundos diferentes, nossos olhares diferentes? Para resolver isso, o executivo entende que é assim. O legislativo entende assim, e no final tentava tirar um consenso desses diferentes saberes, diferentes olhares, diferentes opiniões, para construir o quê? A iniciativa. No final, ele saiu com os projetos daquela iniciativa. Vou dar um exemplo bem básico de uma iniciativa, tá? Hortas comunitárias. Eu tinha uma horta comunitária, estudei aquela iniciativa e eu queria expandir para outros bairros, outras comunidades. Mas como é que eu ia fazer isso com o olhar desses três entes? Eu precisava de recursos, eu precisava de capital intelectual, eu precisava de espaço. Eles saíram com a iniciativa e o projeto pronto, discutindo, coproduzindo o tempo todo com auxílio de um mediador. No final, eles entregavam um projeto. Tá? Foi bem bacana, aqui a gente teve várias equipes, vários projetos entregues. Então, esse é o CEURS, a gente está agora numa nova rodada. Aqui eu também não quero explorar muito, mas a Salme, a Vanessa, também foi uma pesquisadora aqui do nosso departamento, onde ela desenvolveu um trabalho de coprodução em redes, aí voltada à sustentabilidade, né? Ela usou um estudo de caso, onde ela aplicou, lembra lá no meu modelo, o ciclo do conhecimento? E ela traz aqui muito claro, dentro de uma rede, como é que eu posso começar as atividades para criar o conhecimento. Então, eu começo a aprofundar laços, eu começo a disseminar, fazer interação entre os atores, como é que vai se dar o processo de armazenamento, ela começa a identificar as atividades para ver como é que vai acontecer o armazenamento do conhecimento, como é que vai se dar o compartilhamento, a identificação, que eu não vou entrar em detalhes, e usar. Como que eu uso esse conhecimento gerado, né? Para a tomada de decisão, para a resolução de problemas, para o empoderamento, para a inovação dessa rede, tudo também depende do objetivo da rede. Está vendo que tudo fecha, tudo é um ciclo e as coisas vão se conversando, né? Então, acho que no próximo slide eu só finalizo. Tá. Então, acho que eu tentei trazer para vocês um pouco aqui, conceito de rede, eu já paro nesse slide, porque que eu parar um pouquinho nele, o conceito de rede, entender, no meu ponto de vista, tentei trazer ele como
uma organização para que ele funcione, para que ele tenha como é que vão ser conduzidas as ações dessa rede. E aí vocês podem concordar ou discordar, mas ela se aplica em alguns casos, né? A maioria dos casos o básico se aplica. Eu trouxe um modelo que eu estou desenhando, né? Uma proposta inicial de uma pesquisa, vocês sabem como é uma pesquisa, para que essas redes possam avançar e amadurecer conforme seus objetivos. Trouxe aqui um pouco da coprodução, como é que a rede pode contribuir para a coprodução. Trouxe 2 exemplos, mas a gente não pode deixar de olhar para esse ecossistema digital que também está começando, tá? Vindo forte para um meio que a gente trabalha, que é o do agro, tá? Então, ele está vindo como um novo modelo. Lembra que eu já falo lá no começo da minha fala que rede, ele vem como um novo arranjo. Acho que aqui vem um novo arranjo ainda mais, né? Que a gente começa a olhar para ele também. Acho que a gente tem que começar a olhar. Que são essas mudanças de modelo de negócio, tá? Ele sai de um meio linear e vai para uma visão de ecossistema, tá? Onde eu trago diferentes atores de serviço, de produto, da ciência, da sociedade para dentro de uma plataforma, tá? Isso vai se dar no meio digital, mas para isso eu ainda tenho que enfrentar muitos desafios, que eu só vou citar 3 aqui, que uma pesquisa recente já está levantando, né? É a conectividade. Se eu quero trazer todos os atores para coproduzir ou para uma plataforma, eu tenho que ter conectividade, né? Eu tenho que chegar até essas pessoas. Aí muitas pessoas, como a própria Cíntia hoje aqui, teve dificuldade de colocar a sua apresentação no modo, mas estou aqui usando só um exemplo. Uma alfabetização digital mínima, né? Se eu estou falando de plataforma e que a coprodução possa vir se dar por meio de uma plataforma digital, eu tenho que ter uma alfabetização mínima digital e cultural também, né? Porque eu também tenho que respeitar as questões culturais. E aí as barreiras econômicas, porque isso aqui não é barato. Eu sempre brinco, né? Por que eu não tenho plataforma para tudo? Porque é caro. A infraestrutura é cara. E aqui meu desenho ficou pequeno, mas se vocês verem nesse estudo de caso que foram pesquisadoras alemãs que fizeram, quem está na frente dessas plataformas aqui? São as grandes infraestruturas de tecnologia, né? É a Microsoft, é a Google que está por baixo disso aqui, porque isso aqui é dinheiro, eu vou armazenar um grande volume de dados, né? E aí eu tenho grandes empresas. Então, hoje o case que a gente tem são com grandes empresas. Mas isso, com o tempo, a gente sabe que vai se moldando e pode sim vir por uma rede. E a gente pode, daqui a um tempo, estar se encontrando de novo e dizendo: lembra lá do slide da plataforma? Ele parecia tão distante e ele não está mais tão distante, né? É só para trazer um olhar para isso também, a gente não deixar de olhar. Eu acho que aqui eu encerro, Angélica. Mais uma vez, obrigada, então, pela oportunidade. Eu quis acelerar um pouquinho só para a gente ter um tempo de fala e poder ter troca, né, entre nós. E espero poder ter contribuído com algo novo para você. Não novo, trazido algo para reflexão, né, para vocês. Muitíssimo obrigada, muitíssimo obrigada. A gente já tem, a Cláudia já tinha levantado a mão, tá. Eu vou passar a palavra para ela, depois tem algumas outras perguntas que o pessoal, e comentários que o pessoal colocou no chat, em seguida eu faço também. Passar a palavra, Cláudia, por favor. Eu só quero aproveitar que antes da Cláudia só falar, que assim, a resposta de repente ela não saiu só da Cíntia, vamos exercitar que é a coprodução, tá? Só bem básica. Ela pode ter um colega entre nós aqui que vai contribuir e já também responder a Cláudia ou quem for fazer indagar, tá? Eu não sei se a Cláudia está conosco, mas eu vou então falar aqui, o Márcio Silveira Armando, ele agradeceu, Cíntia, para trazer o tema tão importante e oportuno, e pergunta como é que tu resume os pontos chaves para a sobrevivência das redes. Entendi. Eu acho que assim, o que eu observei, tá? Cláudio? Márcio. Perdão, Márcio. Márcio, assim, existem, eu não vou citar aqui todos os itens, mas existe em estudo, até existe
professor que eu admiro muito e me baseio nele, que é o Douglas. Ele nasce da Unicinos e hoje está na Fundação Dom Cabral, que ele tem acho que uns 3 artigos só sobre o fracasso de redes, tá? E ele pontua bem. Uma é não estar claro esse objetivo, tá? O objetivo tem que estar claro e ele tem que ser conduzido o tempo todo, tá, Márcia? Então, eu tenho uma rede e vou contribuir. Outras são ações oportunistas, onde as pessoas começam a se sentir, vou usar o termo aqui lesado, tá? Mas vamos dizer assim, a Cíntia vai lá, sempre está bem, ela só pega o conhecimento, começa a ter ações oportunistas e não há uma gestão para isso. A outra é ter essas regras básicas ali estabelecidas de governança e de gestão de liderança, sabe? A liderança, ela parece que eu estou enfatizando aqui, mas ela é fundamental, porque ela dá o norte. E aí essas conduções vão ficando claras, e essas relações de confiança também. Outra coisa que aparece muito, e aí vocês vão me entender, e aqui eu paro também, muitas das organizações que foram estudadas, elas se dão por trabalhos voluntários. Como é que eu vou dizer? Eu vou criar uma rede aqui, a Maria Angélica doando o seu tempo, o pessoal da Embrapa doando o seu tempo, mas eu volto para a minha organização e eu tenho um mundo para resolver. Porque eu não estou só na rede, eu estou na minha organização. Então, essas regras têm que estar estabelecidas do tempo, da contribuição para a rede, e que eu faço parte daquela rede e tenho minhas obrigações também perante aquela rede. Tá? Isso tudo lembra que volta lá nos processos, nos compromissos, nas regras básicas. Se eu não contribuir, eu acabo contribuindo para que essa rede, para o fracasso da rede, tá? Não sei se eu respondi, mas aqueles primeiros itens que eu falo lá quanto governança e processo, acho que é o que fica mais claro. E ele levanta um ponto que aqui eu não trouxe, tá? Mas vocês podem discutir. É o número de participantes. Tá? Isso também deve ser estudado. Devem estar ali as pessoas que realmente vão contribuir para a rede e vão fazer com que ela dê certo. Ter só volume de participantes não quer dizer que isso é sucesso de rede, tá? Número de participantes não traz sucesso para a rede, certo? Então, acho que, e aí volto na comunicação clara e alguém que cai nessa gestão, nessa liderança, sempre cobrando esses papéis que não são atores, eles estão contribuindo para essa rede. Acho que já falei. Obrigada, Cíntia. Eu vou só ler aqui 2 comentários e a pergunta da Márcia, e depois passo, também tem uma mão levantada da Ana Costa, muito rapidamente. A Rosângela Alves, ela fez um comentário que está assistindo e fazendo uma correlação com a rede do Fórum de Agricultura Familiar, do qual ela participa, que busca políticas públicas de apoio aos agricultores. A Magnólia, que diz que, como assistente de projetos na Associação dos Agricultores Familiares da região do Sul, do Rio Grande do Sul, conterrânea aqui, ótimo. É visível que somente em grupo, em rede, se tem alcance aos avanços e oportunidades para o setor. E, por fim, antes de passar a palavra para a Ana, a Márcia Toffani, da Embrapa Florestas, ela faz uma pergunta. Ela pergunta o seguinte: apesar da grande importância do trabalho colaborativo e a construção de laços de apoio e confiança para a obtenção de informações em pesquisa aplicada no meio rural e em condições de campo, por que muitas revistas científicas do nosso domínio do conhecimento se mantêm restritivas quanto ao número de autores de manuscritos técnicos e científicos? Na tua visão, Cíntia, quais as consequências potenciais ou reais ao ambiente de PDI? Vamos ver se eu entendi. E aí acho que você vai poder me ajudar também, né, Maria Angélica? Quanto ao número de autores, acho que ela está citando a restrição mesmo. Vamos dizer, a maioria, isso. 4, 5 autores. E se eu estou falando de redes de coprodução, onde eu tenho uma autoria da coprodução, seria de direito de todos aqueles que participaram da rede, que produziram um conhecimento, né? Vamos usar aqui o conhecimento, ou o serviço, mas o conhecimento, fossem autores. Sim. Eu acho que isso é um avanço que ainda vamos ter que ter. Eu não tenho resposta, tá? Para essa tua pergunta,
porque eu lembro quando eu entrei no programa, e a própria transdisciplinaridade, a coprodução, vamos usar o termo, elas são ainda recentes nas nossas academias ainda, né? Eu mesma e eu usei esse termo para a minha Angélica, eu saio da agronomia, que é uma engenharia, quando eu entro num programa multi, que pretende chegar transdisciplinar, né, eu sou desconstruída, gente. Eu comecei a ler um artigo onde a minha colega da psicologia tinha um outro olhar para aquele artigo, onde a minha colega administradora tinha outra, e eu pensei, como é que eu não vi isso que ela viu no artigo? Então, né, ela é um desafio e ele é novo ainda na nossa ciência. Eu vou por esse caminho, tá? Então, acho que a gente tem barreiras a avançar ainda. Eu diria assim, só complementando, porque isso inclusive é tema também de estudo, sabe, Márcia? Existem vários estudos relativos à coprodução da ciência, né? Isso. E existe também a categoria da ciência aberta, que é maior ainda, né? Ciência cidadã, que aborda a transdisciplinaridade, a construção do conhecimento, não só científico, mas também né, com contribuição do conhecimento da sociedade, enfim. Isso é extremamente desafiante, a gente ainda não, nós não fomos formados, como diz a Cíntia, a gente é formado disciplinarmente, então é uma mudança de mindset, mas de visão, de mentalidade, e as revistas, muitas delas ainda não aderiram a esse processo. Por outro lado, a gente tem, sim, algumas revistas, principalmente na área da sustentabilidade, se não me engano, o MDPI também, tem um conjunto de revistas que já, vocês vão ver, tem ali 30 autores, né, e é muito interessante, e normalmente são artigos relacionados aí a processos coprodutivos ou resultantes da coprodução. Maria Angélica e Cíntia, desculpa interromper, só para complementar. Existe uma reflexão importante que eu coloquei, que eu gostaria que vocês complementassem, se possível for, sobre consequências desse processo restritivo. A análise das consequências, se elas são de fato positivas para a pesquisa, para o ambiente de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A consequência fazer um trabalho colaborativo, fazer um trabalho construtivo em campo e chegar no momento final, que é a divulgação, ser obrigada a fazer restrição e estarmos todos nesse ambiente de cortar nomes. Sim, qual é a consequência? É desastroso. Isso aí, ele reflete diretamente daí consequência naquele laço que é criado, porque é um processo também de confiança, né? Então, na medida em que tu não consegue colocar todos os autores, que são realmente, cada coprodutor é autor e tem direito sobre aquele conhecimento coproduzido, né? Isso é desastroso, Márcia, e não deve acontecer. Então, eu diria assim, procurar publicar, talvez, aí em revistas que aceitem, né? Porque realmente restringir o número, ele vai causar assim, rupturas no processo, principalmente de confiança que é construído, né? Eu penso que é bem desastroso para o avanço aí nesse campo. Eu só vou contribuir, assim, que a gente sabe que tem que ter um avanço nas publicações aí entre os journals e revistas, e que isso leva um tempo. Mesmo assim, eu acho que a gente parar, Márcia, né, de coproduzir não é o caminho, quer dizer, expondo em risco, né? A gente vai achando as alternativas viáveis, mínimo viáveis, para não deixar esse conhecimento, mas eu entendo a sua preocupação por trás disso. Eu tenho um grupo, uma colaboração que produziu aquilo, e eu sou restrita a 5 pessoas a levarem nomes, né? Mas eu acho que quando eu vou para a gestão do conhecimento, eu tenho formas de publicar. Eu sei que eu estou aqui com pesquisadores, tá? E isso eu venho muito do mercado, e o conhecimento científico se dá em revistas científicas, mas eu também tenho outras formas de publicar esse conhecimento que eu posso começar a usar essa alternativa até que esse meio
né, entenda de que sim, que a coprodução ela está de fato acontecendo, ela vem contribuindo para a ciência e ela tem que ser reconhecida, né? E que esses autores têm que estar aqui. Então, a meu mensagem só é: vamos usar alternativas, mas não vamos parar, vamos continuar, tá? Obrigada, muito obrigada. Desculpa, Márcia, até nós temos aqui ainda mais perguntas, eu queria passar para a Ana também e para a Patrícia, e depois tem também comentários da Cláudia, da Maria Consolação e Rosângela. Bom dia, gente. Eu quero agradecer a palestra, realmente foi muito enriquecedora. E eu tenho uma questão para colocar. Nós coordenamos uma rede que já tem 20 anos, e eu posso até considerar uma rede que tem gerado bastante informação, uma rede que fez a diferença na vida de muita gente. A minha pergunta já são 20 anos, e exige da gestão, particularmente da minha gestão, um conhecimento transdisciplinar muito grande, porque a gente tem que conversar com pessoas de muitas áreas diferentes, agricultores, técnicos, cientistas de diferentes áreas do conhecimento, e isso dá muito trabalho, porque me obrigou a estudar muito de diferentes áreas, e não só da minha área de especialidade. O fato é que a gente vai ficando velhinho e chega uma hora que a gente tem que se aposentar. E eu estou vendo uma grande dificuldade, até mesmo entre meus colegas da gestão, de fazer essa sucessão de uma maneira que não impacte muito a gestão. Eu capacitei algumas pessoas ao longo desses 20 anos, mas essas pessoas vão seguindo seus caminhos também. Como é que vocês têm trabalhado essa questão da sucessão de gestão de redes, como essa que exige? Porque o que eu tenho observado é que na hora do vamos ver, as próprias chefias desses colegas colocam, não, é muito complexo, não dá para fazer, esse fulano de tal não pode assumir isso. Isso aconteceu por várias vezes. Como é que vocês têm trabalhado isso? Por favor, obrigada. Eu vou contribuir do que eu vi até nessas redes em que eu acompanhei, que acompanho. Existem alguns modelos que vêm, modelos organizacionais, né? Até um autor que eu uso, agora me falta o nome, mas ele te dá 3 opções. E uma delas é a primeira que você cita, que é um modelo. Existe um gestor, que pode ser chamado o nome que for, coordenador, presidente da rede, o que for, e um vice. Então, eu já vou trabalhando o vice para a sucessão. Tá entendendo? É bem isso mesmo. Existe, esse acho que é um modelo adotado até no Rio Grande do Sul, né, que eu estudei. Então, tem ele já sabe que esse vice é o sucessor. O cara está o tempo, perdão da palavra o cara, que esse ator, esse participante da rede já sabe que ele vai suceder. E eu já vou acompanhando no último tempo, e isso tem a data já limite, porque lá acho que a são de 2 ou 3 anos, tá? Então, eu já sei que o que é o meu vice vai ser o sucessor. Pode ser um modelo que, se você não tem ainda, pode ser um modelo a ser estudado para essa rede, porque ele já vai te acompanhando durante toda essa trajetória. Já existe um outro modelo, que aí, se ela não tem capital para isso, mas que é um modelo que uma rede que eu estudei aqui, ela tentou, é de ter um executivo, tá? Eu contrato alguém. Eu estou vendo ela como uma organização, mas eu tenho um executivo. Eu pago essa pessoa para fazer a gestão da rede, ela está inserida na rede. Aí é uma dificuldade de achar perfil de gestor, de coisa, mas também é um caminho que a literatura e tem redes que testaram, tá? Não deu certo por questões culturais. Aí tem umas que deu certo, não. E tem um modelo que também é estudado, que esse acho que lá em Portugal, porque lá em Portugal as redes, elas são um programa de governo. As redes do vinho, no caso, tá? Estou falando do vinho. Sendo um programa de governo, eles têm um instituto que coordena isso. Então, tem as pessoas que são só para fazer a gestão dessa rede, que é um papel de um executivo, tá? Não deixa de ser um papel de executivo. Então, existem esses 3 modelos que eu vi. Você contrata ou você usa um modelo híbrido. Existe um executivo, mas existe ali o presidente que está acompanhando tudo. Tem que levar, eu vou enfatizar um pouquinho,
Tu viu a necessidade de ver isso como uma organização e ter um modelo de gestão e de governança? Porque agora a Ana quer sair, ou ela precisa, por N fatores. E ela não ficou claro como é que é o modelo de sucessão da Ana, né? Na verdade, a gente até tinha esse modelo de sucessão, o problema é que as pessoas vão mudando, né? E como não é uma questão de sucessão gerencial, porque gerenciamento é muito simples, na verdade é um problema de gestão técnica, a pessoa precisa conhecer de diferentes áreas, desde a parte de como polinizar uma planta, até a parte de novos produtos, a parte de avaliação de efeitos biológicos em ensaios pré-clínicos e clínicos, até como fazer a estruturação da cadeia de suprimento. Então, são conhecimentos realmente muito diversos. E alguns dominam determinada questão, outros não querem seguir adiante, e as pessoas que assumiram que não, vou pegar, vou estudar muito, acaba se tornando um profissional muito precioso e acabam sendo cooptados para algumas instituições internacionais. Então, é realmente bem complexo, mas eu agradeço muito as suas sugestões, realmente foram sugestões importantes, que eu acho que certamente contribuirá para várias organizações, até mesmo a nossa. Muito obrigada. Que isso. Ana, só deixa uma reflexão aqui, que de repente quando a gente é pesquisador ou muito técnico, a gente, quando você fala assim que essa pessoa tem que, o gestor, o líder, volta lá para o meu modelo, tem que saber toda essa cadeia que você citou, de repente... Não estou dizendo que não, tá? De repente, um gestor com um olhar mais de organização, e aí ele vai ter o suporte, conforme o organograma, o fluxo, o que você montar para essa rede, ele vai ter o suporte de outras pessoas da questão mais técnica, que são grupos de trabalho, comunidades, né? Aí você acha a forma disso. Vai ver se não pode ser um caminho, comunidade prática, de ter um gestor mesmo com olhar. Vou usar aqui administração organizacional, e aí ele conduz. Daí, quando ele tiver que perguntar para a Ana, para a Patrícia e para a Cláudia, isso está claro para quem que ele vai recorrer àquele conhecimento, tá? Só dê uma olhada se isso cabe nesse caso, porque 20 anos não vai me deixar isso. Não, a gente até funciona bem, mas a questão toda é que, quando eu falo com o pessoal da área médica, eles têm que entender, são os jargões médicos que eles têm que entender. Quando eu falo com a parte de nutrição, são os jargões da parte de nutrição. E a confiança está exatamente nisso, a construção de confiança. Eles sabem que eu estou entendendo do que eles estão falando. Mas eu vou analisar sim. Muito obrigada, viu? Tá bom. Valeu. Obrigada. Obrigada. Nós temos, para a gente encerrar, que a gente já passou do tempo, a gente tem a Patrícia levantou a mão, a Andréia Matos, e a Cláudia, ela fez o comentário também aqui, depois eu posso ler o comentário e a pergunta. Tá, então vamos lá. Vou tentar ser mais rápida. Eu acho que Patrícia e depois Andréia, por favor. Bom dia a todos e todas. Eu queria muito agradecer também por essa oportunidade de estarmos todos juntos aqui, né, discutindo essa temática tão importante, né, e assim, como você diz, né, colaborando com isso. Eu também queria trazer uma questão muito prática aqui, como a Ana, que a gente está vivendo nesse momento, que é, vamos dizer assim, nós, no ano passado, a gente teve como compromisso uma criação de uma rede, fizemos um evento para isso, que é a rede da agricultura familiar. Né? A Embrapa teve um momento muito forte nisso, foi super importante para muitas pessoas, e essa rede antiga, com o tempo, ela acabou, né, com o que aconteceu, pelo que nós vivemos, com a questão da agricultura familiar no Brasil como um todo, a gente foi desestimulado dentro da Embrapa nesse sentido. E a gente estava tentando um exercício para retomar essa rede que foi tão importante. E o que a gente encontrou foi, na verdade, o seguinte desafio. Nós tínhamos várias redes em funcionamento, como rede de mulheres, como a própria rede ODS, e outras redes que, na verdade, elas eram temáticas ou de um público específico, mas elas, vamos dizer assim,
praticamente as mesmas pessoas participavam de todas essas redes. E o risco que a gente estava vendo ao criar, né, recriar a rede de agricultura familiar é essa do dia a dia mesmo, de entupir as pessoas de reunião, né, e na verdade, esses temas eles têm afinidade. Então, nossa opção foi, nós fizemos o relatório desse momento, das pessoas que aderiram, foram 140 pessoas aderiram a essa rede, num primeiro momento, um primeiro evento, e no relatório a gente percebeu que as 44 unidades da Embrapa, né, elas tinham representantes nesses 140. Então, seria uma rede forte, teria potencial para isso, mas a gente recuou, no sentido de tentar uma outra estrutura para, de fato, não entupir as pessoas de mais reuniões, porque elas já participavam de outras redes e tinha uma coincidência muito grande entre o número de pessoas, essas pessoas. Então, eu queria trazer isso para a discussão e ver se vocês, assim, poderiam nos ajudar a pensar essa estratégia, né? Assim, como a gente pensar um fato como esse, que as mesmas pessoas estão participando de várias redes que são comuns numa mesma instituição, né? Que também traz esse desafio. Então, agradeço demais, muito bom estar podendo conversar isso com vocês aqui. Bom, deixa eu ver se eu consigo começar assim. Não é fácil, tá? A tua pergunta não é fácil ter resposta, porque isso é a realidade hoje, onde o tempo das pessoas está cada vez mais escasso devido aí. E isso, o digital nos trouxe e acelerou isso, né, gente? Porque hoje eu não fazia reunião, 5, 6 reuniões no dia, se eu não tivesse o digital, né? Então, ele traz benefícios e também traz seus... A minha questão, que eu só volto para refletir aqui, Patrícia, vamos pensar numa rede com início e a sua trajetória eu vou usar sempre a maturidade, que é o termo que eu adotei hoje aqui, tá? Eu preciso ter as 40 unidades da Embrapa nesse primeiro momento? É a minha primeira pergunta, tá? Lembra lá dos itens de fracasso que o nosso pesquisador diz que o número e o volume de participantes não é o que traz o sucesso da rede? Então, acho que a primeira reflexão, Patrícia, era quem que nesse momento, para aquele objetivo, eu não sei qual é o objetivo bem claro da rede, tá? E ele não está abandonando os objetivos, ele pode vir trazendo durante a sua jornada. Mas daqui a pouco a Embrapa, eu vou usar aqui um termo, é essencial estar agora. E a Embrapa tropical é essencial. Mas a Embrapa Suínos e Aves, que trabalha com proteína animal, ela não precisa estar agora. É aquele pesquisador que tinha que estar naquela reunião, aquele dia não é agora. Tá, eu estou dando exemplo, de repente não seja esse, tá? Façam esse exercício e eu vejo que isso, a gente cria aquelas enormes estruturas em rede, até pode ser, vamos voltar aqui, mas eu posso ir trazendo novos participantes na trajetória da rede. De repente, daí nesse problema que tu fala, que tu menciona, pode ser uma alternativa, tá, gente? Se outras pessoas tiverem aqui outra alternativa, mas eu gosto desse caminho e eu percorri isso em alguns momentos. Aí, daqui a pouco, tem a Embrapa ou outra unidade ou outra entidade que tem que estar com a gente. E ela vem e fica. Aí as pessoas vão notando que aquilo é importante para a carreira de pesquisador dela estar naquela rede também. E que ela não vai poder sair ou ela tem que continuar. Porque as pessoas também podem vir contribuir. Lembra que ela pode ser temporária, a pessoa também pode ser, ela veio, contribuiu, mas ela também pode sair em algum momento, né? E acho que é esse exercício que a gente tem que fazer numa rede de pesquisa também, sabe? Porque é diferente de uma rede de produtores que vão junto amadurecendo, mas na rede de pesquisa eu tenho aquele conhecimento, se eu cair na coprodução, e a Angélica me ajuda, aquele momento aquele ator tem que estar, aquele participante, mas tem um outro momento que de repente ele não precise, e aquele tempo que ele tem, poder estar aqui, ele pode estar coproduzindo ou dedicando a outra, tá? Estou aqui tentando montar aí. Bom. Obrigada, gente. Olha, pelo avançado, desculpa, Patrícia, muito obrigada pela pergunta. Mas acho que a gente tem até 11h30, né? Só até às 11h30 no máximo. Eu pedi também, como tem ainda 2 perguntas, Andréia, se puder também ser concisa na tua pergunta, e depois eu leio a pergunta da Cláudia. Tá. Bom dia a todas as pessoas que participam desse webinário. Gratidão, Cíntia, pela sua exposição. Eu creio que a gente deva ter aqui outros membros da Comissão Nacional para os ODS assistindo
esse webinário. Eu trabalho aqui na Embrapa Solos, no Rio de Janeiro, mas também componho o CENODES por uma rede, que é o ONDAS, né, Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento. Apesar do ONDAS ser um observatório, pela sua explicação, eu percebi que ele funciona em rede. E trazendo aqui para a nossa realidade da Embrapa, e vou fazer a minha pergunta de modo que, já uma vez que você é engenheira agrônoma, e da nossa dificuldade de produção de alimentos nos grandes centros urbanos, né, vistos do Rio de Janeiro, apesar da gente ter tido a felicidade da FAPERJ ter lançado um edital para a produção de conhecimento na favela, e ao mesmo tempo esse edital ele teve que sofrer modificações e foi aceita pelo professor presidente Gerson Moll, quando ele atendeu que a favela também produz alimentos, e inclusive na próxima semana a gente vai ter a apresentação desses resultados. Eu gostaria de que você, olhando para a gente, olhando para a nossa realidade interna da Embrapa, numa questão que inclusive é muito importante para que a gente atenda alguns indicadores do ODS 17, como as redes internas podem ter maior participação social. Quais são os instrumentos que a gente pode utilizar para que... Eu percebo que, e eu tenho uma grande experiência dentro do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que o Conselho Nacional de Direitos Humanos ele não cai a sua produtividade pela participação social junto a um conselho de Estado, né? Porque é um conselho, inclusive, que pode entrar e sair governo, ele não pode ser finalizado, porque ele é um conselho de Estado, Conselho Nacional de Direitos Humanos. Como você vê que esse tipo de participação social pode contribuir com a manutenção das nossas redes? Obrigada. Que é isso. Eu aqui me sinto limitada, tá? E eu acho que isso também é normal para um profissional. Eu não estudei todos os tipos de rede. E me vê nessa tua fala, Andréia, que uma rede social, né, e rede de colaboração indo lá mais para outras questões que, de repente, eu não abordei aqui, e aí trazendo os conceitos e a coprodução seja um caminho, tá? Existe uma estrutura um pouco diferente, as redes. Ela vai ter a base como rede, mas existe também uns outros formatos que eu não me aprofundei e que, de repente, se você quer trazer para essa tua realidade, também tem esse olhar. Mas eu vejo também que o que a gente discutiu aqui contribui. Eu vou formalizar uma rede, vou trazer os atores, participantes dessa rede, vou definir o objetivo, alguém vai ter que conduzir. Eu me vejo que isso vai ter que eu vou trazer a coprodução, porque aí para mim fica claro que a sociedade, assim, no tempo todo, tudo você fala, né, tem que trazer isso, mas ela é um instrumento, mas acho que a formalização, a estrutura, a rede, ela cabe bem para essa tua demanda. É a Embrapa levando seu conhecimento, é a sociedade trazendo seu saber fazer, as políticas públicas e o executivo, aí se for governo, as instâncias de governo também, né? Porque é eles que vão fazer a expansão. Lembra do projeto que eu citei ali, onde estava legislativo, executivo? Eu vejo que a rede cabe aí. A questão é isso um pouco que a Ana traz, e a outra colega aqui, acho que foi a Patrícia, tem que ter compromisso das pessoas, né? E uma forma de gestão. Então, não é fácil, tá? A gente parece que a rede é fácil também, mas ela não é fácil. Ela exige dedicação e ela exige uma estrutura mínima, tá? Eu não vou ter resposta exata, mas isso tudo que a gente discutiu cabe nessa tua fala, tá, Andréia? Eu acho que fico por aqui. Obrigada, Cíntia. Andréia, tem as lições que a Ostrom traz também a respeito do bem comum, né, da produção de bens comuns, ou dos commons, né? Ela também pode aportar algumas questões interessantes. Isso. A Ostrom, ela trabalha em 8 grandes princípios, né, que ela estudou, na verdade, ela trouxe essa teoria a partir de casos práticos, né, então ela viu o que funcionava e o que não funcionava, de comunidades que conseguiam produzir um bem comum de forma sustentável, que na prática, quando a gente está tratando do tema de um conhecimento, também é esse bem comum, né? Uhum. E como é que eu consigo trazer todas essas partes de forma igual.
E olhando os 8 princípios da Ostrom, tem coisas também que vão refletir, que talvez sejam interessantes, né? Que é, além do escopo bem definido daquilo que está sendo coproduzido, ter também e que vai muito na linha das redes, né? Tem um conjunto de regras, ter a governança multinível bem estabelecida, e isso tudo faz com que haja engajamento. Eu não vou lembrar os 8 princípios aqui de cabeça, mas ele pode iluminar um pouco e trazer, talvez, alguns insights para essa problemática que tu estás trazendo. E aí, no caso, que é a forma, é o processo em si da coprodução e como que esses atores se engajam e que também eles criam, né, essa autogovernança da rede que permite com que todos tenham o mesmo, que não tenham essas assimetrias de poder, por assim dizer, né? Desculpa, até eu vou passar muito rapidamente aqui para a Maria, e depois também vou fazer a perguntinha da Cláudia, que ficou pendente, e vou pedir para a gente ser conciso aqui, para não ultrapassar o nosso tempo. Obrigada, gente. Então, primeiro, Maria, aqui, é muito boa o teu trabalho, porque já traz bem síntese as coisas principais, né? Os pontos principais para estruturar realmente uma rede, o que é essencial. Eu fiquei com uma dúvida, mas também que agora a Maria Angélica já trouxe um elemento que tem a ver um pouco com a minha pergunta. Quando você estrutura uma rede para você gerar bens comuns a partir de conhecimentos diversos, ela tem uma lógica. E quando você estrutura uma rede para gerar propriedade, ela tem outra lógica. Então, depois, não quero que vocês explorem isso agora necessariamente, porque é um pouco complexo, mas eu gostaria que fosse diferenciada essa lógica quando a gente está tratando agora da agricultura familiar, da agricultura familiar e, no nosso caso da Embrapa, que a gente produz conhecimento que é bem público, ou seja, é um bem comum. E isso, eu acho que esse é um ponto nevrálgico para a gente construir uma rede, uma estratégia de confiança nesta nossa rede que nós estamos tratando aqui. Não em outras, mas nesta nossa rede. Então, isso precisa ficar muito claro. Acho que a gente poderia tratar um dia só específico, que são bens comuns, o que é propriedade coletiva do conhecimento, o que hoje está como ciência cidadã, aqueles direitos coletivos, que você tem o registro dos direitos coletivos já, então, e os direitos de propriedade, etc, etc. Eu agradeceria muito se tivesse um trabalho específico sobre isso. Merece um webinar específico, né, Maria? Com certeza, porque é um aporte realmente teórico e também prático de outras experiências bastante interessante. Obrigada aí pelas tuas considerações. Eu vou passar rapidamente, então, para a pergunta da Cláudia, tá? Ela pergunta como que as redes de agroecologia e os NES podem avançar e amadurecer, e quanto redes de cooperação e colaboração. Ela depois está pedindo se tiver literatura, artigos, a gente depois vai ter um repositório também com materiais, tudo isso a gente pode disponibilizar, tá? Obrigada. Cíntia. Primeiro eu quero agradecer a Maria, acho que a Maria põe um ponto essencial, e não era a ideia de hoje a gente entrar nessa questão, tá, Maria? Acho que a ideia era trazer o conceito de rede, e concordo contigo, tem um olhar total diferente, tá? E merece com certeza um webinar, e acho que aí a própria Angélica pode contribuir muito mais nesse tema do que eu, né? E a questão dela de avançar, de maturidade, eu tinha que entender um pouquinho mais da rede para responder. Mas isso são práticas, tá? São práticas e processos que vocês vão identificando se é para avançar. Aí eu não sei o avançar em que área, avançar no conhecimento científico, avançar em trazer o que para essa rede para a gente poder ir definindo. Acho que e é isso que vai
trazendo à tona para a rede. Quando eu digo que traz um modelo da rede, é identificar em que ponto vocês estão hoje, porque quando eu faço, volto aqui na maturidade, eu tenho que fazer um check-out de como que eu estou hoje, assim, um checklist. Hoje eu estou aqui, produzi até agora isso. Aí você tem as suas dimensões lá, Cláudia, que você pode identificar. Quanto à produção, volta no objetivo, tá? Todo objetivo da rede, ela existe por um objetivo. Então eu consegui já produzir isso, mas eu quero sair do nível 1 e ir para o nível 2. Para chegar no nível 2, o que eu preciso? Meio um caminhozinho assim mesmo, tá? De processo de maturidade. Eu preciso trazer esse novo conhecimento, eu preciso trazer esse novo processo, tem que trazer mais encontros, eu tenho que fazer uma excursão e ir lá para tal lugar para conhecer aquilo lá, eu tenho que trazer o pesquisador X. Aqui eu estou citando N situações, ou é uma gestão interna que eu tenho que trabalhar antes de dar o próximo passo, tá? Então, meio vocês vão ter que fazer uma autoanálise aí, que é fazer um checklist mesmo de vocês, esse modelo que eu me embaso, mas ele é muito organizacional, não existe modelo para rede, e essa era a minha pesquisa, tentar trazer um modelo organizacional para dentro de uma rede, mas eu ainda tenho um percurso para continuar, vamos dizer. E aí não tenho esse checklist hoje pronto para te dizer, tu tá no nível 1 e tu ir para o nível 2, tu precisa avançar isso, aquilo. Porque você vai ter que construir. Mas se tu quiser dar uma olhada lá na minha tese, lá tem um checklist básico, assim, voltado, tá, muito a uma rede, a uma estrutura de rede entre organizações, mas às vezes lá te dá uma luz, diz assim, minha rede não está olhando para isso, na dimensão tecnologia aqui na comunicação, isso não está claro. Para avançar mais um passo, eu vou precisar investir nisso. Vou precisar investir naquilo. Ele serve como um guia, assim, né? E aí eu tenho outras fontes também que eu posso depois colaborar aqui, deixar para vocês, para subsidiar, tá? E aí também tem alguns pesquisadores que aí dominam rede mesmo, né? Eu estou aqui falando de rede no agro, que acho que também pode nos ajudar, tá? Obrigada, Cíntia. Gente, eu vou pedir 1000 desculpas, eu sei que tem o Ricardo, ele também fez uma pergunta, o João, o Roberto também. Nós vamos responder essas perguntas por e-mail, dado o avançado da hora, né? A gente não quer extrapolar aí às 11h30, mas queria agradecer imensamente a participação de todos vocês, e em especial também a Cíntia, que nos brindou aí, trouxe assim essa temática para a gente refletir, tá? Não existe, eu acho que o importante é isso, que a gente possa fazer muitas reflexões e muitas perguntas também. A gente não tem todas as respostas, certamente, e nunca vamos ter, e o processo, bonito do processo é esse, a gente tem possibilidades múltiplas de poder responder e atingir os objetivos se quer com cada uma dessas redes ou com essa rede comum que a gente pretende construir. Eu agradeço imensamente a todos e todas. Cíntia, muito obrigada. A gente fica devendo ainda, então, para quem não recebeu a resposta devidamente, a gente encaminha por e-mail, bem como alguns materiais e a apresentação também. Muito obrigada mesmo. Espero encontrar vocês todos no próximo webinar também. Eu que agradeço aqui só para a oportunidade, é o que eu disse, hoje eu ganhei um presente de vocês estarem aqui, porque é uma empresa que eu realmente admiro muito, devo muito do meu saber, da minha trajetória profissional a vocês, da Embrapa, e sempre que eu puder contribuir para essa empresa, eu vou contribuir, e para o projeto, né, Angélica, que me deu essa oportunidade, que agora que eu estou conhecendo um pouco do projeto, por isso que eu acho que estou falando muito aqui, mas tem meus contatos, se não conseguiram pegar, a Angélica tem, acho que todo o material vai ficar disponível, e obrigada, mais uma vez, obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau.